Olá, pessoal. Eu sou Marcos Severo, da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado pelo Rafael Barreiros Porto, diretor de comunicação e publicações da AMPAD, professor e pesquisador da UNB. E hoje nós recebemos o professor e pesquisador Cláudio Sampaio nessa nova edição dos seminários de pesquisa da divisão de marketing da AMPAD. Sampaio, nós gostaríamos de saber como você organiza e prepara o desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa, como pensa nas ideias, como escolhe e convida os membros dos projetos. Certo. Olha, eu não tenho uma forma só de agir dessa forma. Como normalmente isso ocorre para mim? Em primeiro lugar, hoje em dia, assim, tem várias fontes assim que podem me trazer ideias para iniciar os projetos de pesquisa, né? Em primeiro lugar, hoje, pelo meu interesse. Falei que hoje eu tinha interesse, né, em relação a bem-estar de consumidores ou de pessoas com escassez de recursos, era um interesse que eu tinha de pesquisa. E a partir daí eu comecei a trabalhar no tema e ver quem eram as pessoas que trabalhavam junto com o tema. E hoje eu tenho um projeto inclusive que agora é financiado para trabalhar com esse tema. Então era um interesse pessoal. Então alguns dos meus projetos eles seguem a linha deste meu interesse pessoal, dos interesses que eu tenho para desenvolver projetos, né? Algumas vezes, né, eles vêm de alunos ou de alunos que estão dentro de empresas. Então, por exemplo, agora a gente está iniciando um outro projeto que é de um aluno que é sócio de uma grande empresa varejista e eles estavam com um grande problema em relação a problemas de fricção entre os canais, os diferentes canais, omnicanais que a empresa atuava, e tinha um outro aluno que estava trabalhando com tentar diminuir fricção, com flow, e era uma demanda da empresa. Então, a gente também montou um projeto aí com esses dois alunos, eu, mais alguns professores, para trabalhar, né? Trabalhar com a teoria do flow, para tentar diminuir fricção entre empresas de omnichannel. Então, enfim, é uma demanda que veio da empresa, algumas vezes de congressos também. Eu já tive alguns projetos que a gente iniciou em congresso. Eu me lembro um congresso da Ampad, não vou me lembrar o ano, mas eu me lembro uma vez do congresso da Ampad, 2000 perto de 2015, eu acho que o Juliano Laran veio até o Brasil falar sobre as pesquisas dele. Eu me lembro que ele estava falando sobre inconsciente e eu tinha, né, uma ideia de trabalhar a distância de metas, motivação em relação à distância de meta, e ele falou sobre inconsciente. Eu fiz uma pergunta para ele, depois fiquei conversando sobre isso, daí surgiu uma ideia ali mesmo. Eu me lembro que no próprio aeroporto eu convidei 2 ou 3 colegas, já botei mais 2 ou 3 alunos ali, a gente já foi lidando com né, montando o projeto de pesquisa para a gente começar a se reunir, pesquisar, enfim. Eu não tenho uma forma assim, né? Hoje eu recebo também muitos convites, né, para participar de projetos de pesquisa, né? Então, boa parte dos meus projetos hoje, talvez eu nem coordene, né? Alguns eu coordeno, outros não, né? Eu recebo muitos. E assim, eu tento montar aqueles que eu sou o coordenador principal, eu tento montar normalmente com algum aluno meu. Então, é muito comum ter alunos junto, né? Alunos que são meus, que eu oriento, né? E certamente, né, aquilo que eu falei lá inicialmente, eh, professores que eu convido que eu acho que podem contribuir, tanto em relação ao tema, em relação à metodologia, assim por diante, né? Então, basicamente é desta forma que eu monto, né, as equipes, né, e da onde vêm as ideias para montar os projetos de pesquisa. Novamente, né, eu acho que um ponto importante sempre é pensar na relevância daquilo que a gente está fazendo. Então, algumas vezes eu já montei, tive uma ideia, o aluno trouxe uma ideia, ou eu fui desenvolver, e quando eu fui investigar depois, ou quando a gente foi investigar mais a fundo, de fato, a gente achou que aquilo não tinha relevância. Quando eu acho que não tem relevância, não tem potencial, né, de ser um bom projeto, a minha ideia hoje é não seguir, né? Porque eu não toco muitos projetos ao mesmo tempo, né? Hoje eu coordeno hoje 2 projetos, eu acho, 2 ou 3, né? 2 financiados, mais um 3.
e participo mais de 2 ou 3 projetos, né? Eles estão em estágios diferentes, né? E são importantes e as ideias vieram de diferentes locais, assim, né? Mas muito eu acho que uma característica importante assim do pesquisador é ser curioso, né? É querer entender por que está acontecendo. Então, hoje tem vindo muitas ideias do mercado. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso pode aproximar, né, aquela ideia da academia ao mercado, de tentar resolver alguns problemas. Eu acho que muitos dos projetos, né, muito diferente do que era a minha postura antigamente. Antigamente, basicamente, vinha das minhas leituras. Eu investigava um tema, via que tinha algum gap de pesquisa, e a partir daí eu montava o projeto. Mas hoje vem muita coisa do mercado, muitas coisas que os alunos acabam trazendo, problemas que eu acabo vendo, discussão de congressos, né? Então, são essas fontes aí que eu utilizo aí para montar os projetos e montar a minha equipe. Sampaio, como que você organiza e prepara projetos de pesquisa de ampla concorrência, como, por Ampla exemplo, né, concorrência. editais Os da editais. CAPES, CNPq, por exemplo, e que Sim. boas práticas que você considera essenciais? Tá. Bom, parte segue uma lógica assim do que eu monto os meus projetos de pesquisa. Por quê? Porque muitos dos projetos que eu inicio de pesquisa, eu ainda não tenho financiamento certo, né? As pessoas entram comigo acreditando que a gente vai ou buscar financiamento, ou muitas vezes eu financio, eu mesmo financio, né? Eu sou pesquisador PQ1, eu tenho taxa de bancada e utilizo isso também para financiar esses projetos. Mas eu acho que a primeira coisa importante é acompanhar os editais. É saber quais são os editais, os diferentes editais. Então, hoje a gente tem diferentes tipos de editais. A gente sabe que a concorrência ampla hoje é bastante difícil, né? Então, primeira, é acompanhar editais. E como eu também avalio muitos editais, eu acabo entendendo assim quais são os pontos que são importantes. Então, é lógico, né? Se eu vou avaliar um edital, é muito importante eu avaliar, primeiro, a aderência ao edital. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é saber o edital e ver se vou conseguir montar um projeto aderente ao tema do edital, ao edital em si, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que outra coisa importante quando eu penso é sempre relevância, coordenação, equipe, para ver se é exequível ou não. Tá? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é importante quando você vai pensar em concorrência ampla concorrência dos diferentes editais. Primeiro, aderência. Segundo, bom, qual é, né, de novo, a relevância, né? Eu bato muito nisso porque eu sou muito chato em relação aos meus orientandos, em relação a quem trabalha comigo, sobre esse ponto de relevância. E eu também, quando eu faço avaliação de diferentes artigos científicos, é onde eu pego, né? A questão de relevância. Então, a segunda coisa é relevância. E depois é saber se aquela equipe ali vai conseguir, de fato, dentro daquele tempo e aqueles recursos, tornar, né? Conseguir desenvolver aquele projeto. Porque é isso que eu faço quando vou avaliar também o projeto. Eu vejo, né? É aderente, tem relevância. Eu sei que tem aqueles fatores, né? Que a gente já recebe quando vai fazer a avaliação de projetos. Então, acho que isso também me facilita muito. E outra coisa importante, né? É que tu tem que participar, né? Para ganhar. Tá? Então, acho que é um aprendizado, né? Assim, publicação é aprendizado, participação em editais de ampla concorrência é um aprendizado. Então, a gente começa com não, a gente vai entendendo melhor como é que isso funciona, né? E tu vai tendo também mais sucessos, né? Tu passa a diminuir um pouco teus insucessos. Então, mais ou menos assim, é da forma como eu costumo direcionar, né? E sempre estou muito atento, né, aos editais de ampla concorrência, assim, porque eu acho que é uma fonte importante de financiamento não só do projeto em si, mas de toda a equipe envolvida, né, de alunos, algumas vezes de bolsas e assim por diante.